Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. No final, o ataque dos tigres foi mais um teste do que uma tentativa de assassinato. Zhao Qianqiu havia distribuído os tigres de acordo com a habilidade dos indivíduos em cada quarto. Assim, o quarto de Zhao Jindian recebeu o menor número de tigres, permitindo que ele fosse o primeiro a terminar a batalha. Jovem mestre! Sangue fresco escorria do corpo de Zhao Jindian. Era impossível distinguir se era sangue humano ou de tigre. Assim que a batalha terminou, Zhao Jindian imediatamente saiu correndo do quarto e foi direto para o de Wanshong. No meio do caminho, um grito de agonia ecoou do quarto de Zuan Zhenping e Shi Weizi, e um tigre enorme foi arremessado para fora. Caindo pesadamente no chão, ele se contorceu por um momento antes de ficar completamente imóvel. Vamos! Vamos dar uma olhada! As vozes de Zuan Zhenping e Shi Weizi soaram. Os dois saíram correndo do quarto e seguiram atrás de Zhao Jindian. Mesmo com toda a área envolta nas sombras da noite, sob a frondosa árvore chinesa, Zhao Qianqiu ainda conseguia ver claramente o estado deplorável da dupla. Seus rostos estavam pálidos como fantasmas, e havia muitas marcas de garras em suas roupas, braços, peitos, abdômen. Na verdade, até seus ossos podiam ser vistos vagamente se alguém se concentrasse. Zhao Qianqiu havia preparado um presente especial para eles, mesmo que não fosse tão generoso quanto o que ele preparou para Wanshong e Suanshan. Nada mal. Como esperado de membros de clãs prestigiosos, suas artes marciais são realmente incríveis. Zhao Qianqiu acenou com satisfação. Os ferimentos da dupla eram mais leves do que ele esperava. Ele pensou que pelo menos um dos dois ficaria gravemente ferido neste confronto, mas seus ferimentos acabaram sendo principalmente superficiais. Zhao Qianqiu ficou bastante satisfeito com esse resultado. Mesmo tendo recrutado mais pessoas do que esperava, cada uma delas era extraordinária. Agora, só faltam esses dois. Zhao Qianqiu voltou seu olhar para o quarto de Wanshong e Suanshan. Para os dois alunos que ele mais avaliava, ele fez questão de expressar seu afeto completamente, fornecendo a eles um serviço adicional. Na verdade, para lidar com Wanshong, ele até conseguiu 3 tigres que, iluminados por um especialista em artes marciais, eram capazes de utilizar técnicas marciais e os equipou com armaduras pesadas. Bons alunos merecem ser cuidados, afinal. Quando ele descobriu que seus melhores alunos, Suanshan e Wanshong, estavam no mesmo quarto, ele inicialmente ficou com uma enorme dor de cabeça. Se esses dois especialistas trabalhassem juntos, seu plano poderia ser prejudicado. No entanto, Zhao Qianqiu logo percebeu que estava se preocupando à toa. Era impossível para a dupla trabalhar junta. Não era que Wanshong não estivesse disposto, mas dado o caráter de Suanshan, mesmo enfrentando a morte, ele preferiria muito mais morrer sozinho do que ser ajudado por outro. As circunstâncias atuais provaram ser um desafio muito maior, já que os 9 tigres podiam mudar de alvo sempre que quisessem, aumentando a eficácia do teste. Agora, vamos ver qual deles consegue suportar mais dano. Zhao Qianqiu afiou os ouvidos para escutar atentamente e percebeu que os sons dentro do quarto de Wanshong e Suanshan estavam ficando cada vez mais esparsos. Parecia que a luta já estava chegando ao fim. Deve ser isso. Pensando assim, Zhao Qianqiu começou a caminhar em direção ao quarto de Wanshong e Suanshan. Um rugido feroz de um tigre ecoou repentinamente, fazendo o ar tremer. O quarto balançou por um instante antes que tudo se acalmasse. No meio da escuridão, uma luz fraca apareceu subitamente, traçando os contornos da janela e das silhuetas jovens dentro. Zhao Qianqiu apressou os passos e correu para lá. Quando Zhao Qianqiu entrou, a batalha dentro já havia terminado. O estado deplorável do quarto era particularmente chocante. Mesas, cadeiras, camas, cortinas, portas, nada estava intacto. Até as paredes e o chão estavam cheios de buracos. As várias marcas de espadas e garras de tigre enchiam a área, apresentando uma visão aterrorizante. Sangue estava espalhado por todo o lado, e o chão estava tingido de vermelho. Mais de 10 tigres enormes, cada um lembrando uma pequena colina, estavam empilhados dentro do quarto. Cada um desses tigres tinha o tamanho equivalente a cerca de 4 homens adultos, então a visão era particularmente impressionante. Os 3 tigres encouraçados que Zhao Qianqiu preparou especialmente para Wanshong estavam no meio da pilha. A armadura e o corpo desses tigres haviam sido cortados ao meio. Olhando mais de perto onde o metal foi dividido, era tão liso quanto um espelho, indicando que tudo foi feito em um único corte. Afiado! Zhao Qianqiu piscou, chocado. Ele percebeu que havia subestimado a arma nas mãos de Wanshong. A espada de aço Oats parecia ser muito mais afiada do que ele esperava. A armadura que ele preparou para esses tigres foi feita de metal Xuan, conhecido por sua resistência. No campo de batalha, apenas as tropas mais elites eram equipadas com ele. No entanto, ainda assim não conseguiu resistir à arma na mão de Wanshong.
Examinando quartos, Ao Qianqiu logo percebeu que, mesmo tendo cuidado especialmente de Yuan Shong e Xuanshan, os dois ainda eram os menos feridos do grupo. Ou, para ser mais exato, além de seus rostos pálidos e a significativa depleção de sua energia primordial, eles não estavam feridos. Isso não era o que Zhao Qianqiu esperava ver. 10 tigres ferozes em um espaço tão confinado, e ainda assim, eles não estão feridos. Suas sobrancelhas se ergueram em surpresa. Yuan Shong e Xuanshan se saíram muito melhor do que suas estimativas. Parecia que força bruta e mera quantidade não tinham um efeito decisivo sobre eles. Instrutor Zhao. Assim que Zhao Qianqiu estava examinando o quarto, uma voz quebrou o silêncio. Yuan Shong, que estava se recuperando, foi o primeiro a notar Zhao Qianqiu parado na porta, e logo todos se viraram para olhar para ele com intenções maliciosas em seus olhares. O ar no quarto parecia ter subitamente congelado. Até Xuanshan ergueu a cabeça para olhar para Zhao Qianqiu. Seu rosto ainda estava impassível, mas dava para ver que ele não estava de bom humor. Enviar tigres no meio da noite estava indo muito além dos limites de um mero teste. Apenas a morte do colega de quarto de Zhao Jinjian já refletia muito sobre o que aconteceu esta noite. A cota de mortes que Zhao Qianqiu mencionou anteriormente não parecia uma piada. Se eles não conseguissem sobreviver a essa provação, teriam realmente morrido por nada. Yuan Shong, Xuanshan, Zhuo Zhenping, Shi Weizhi e Zhao Jinjian olharam furiosamente para Zhao Qianqiu, mas ninguém disse uma palavra. O quarto inteiro ficou estranhamente silencioso por um momento. A pressão se acumulou no ar. O quê? Vocês pretendem se rebelar? Zhao Qianqiu podia ver a raiva fervilhando nos olhos da multidão, mas ele era indiferente a isso. Se acham isso intolerável, não é tarde demais para desistir agora. Yuan Shong limpou sua espada em silêncio, sem dizer uma palavra. Dentre o grupo, Yuan Shong podia ser considerado o que mais sabia sobre o passado de Zhao Qianqiu. Ele sabia que o outro estava ensinando a arte do comando e, portanto, era muito diferente dos outros instrutores. Mesmo assim, Yuan Shong não esperava que o estilo de ensino de Zhao Qianqiu fosse assim. Jogar mais de uma dúzia de tigres ferozes em seu quarto no meio da noite, se não fosse pela reação rápida de Yuan Shong e sua espada de aço Ops, não era certo se ele teria sobrevivido ao encontro. A resiliência, força, resistência e poder explosivo daqueles tigres enormes estavam acima dos dele. Houve muitas vezes em que Yuan Shong mal escapou com vida. Se ele tivesse falhado em esquivar mesmo uma única vez, teria sido o fim. Além disso, Zhao Qianqiu escolheu soltá-los à noite. A visão de um artista marcial seria prejudicada nessas circunstâncias, enquanto os tigres, como criaturas crepusculares, não eram afetados. Como se isso não bastasse, 3 tigres encouraçados foram especialmente preparados para Yuan Shong. Isso estava muito além dos limites de um teste. Isso quase poderia ser considerado um assassinato. Ele poderia realmente morrer com um método de ensino desses. Vocês acham que eu exagerei? Zhao Qianqiu sorriu friamente enquanto seu rosto escurecia. Deixe-me dizer a todos, eu estou sendo gentil com vocês. Se eu fosse seguir minhas intenções originais, nem 3 de vocês estariam diante de mim agora. O que vocês acham que é o campo de treinamento Kung Fu? Acham que é um lugar para se divertir? Acham que é onde cultivam amizades e fazem amigos? Ou acham que é uma organização de caridade onde podem escolher e estudar todas as artes marciais de alto nível que desejam? Deixem-me dizer a todos. Se esses são os pensamentos que têm, é melhor saírem agora. Este é um quartel militar, um campo de batalha. É aqui que o Império treina seus guerreiros mais fortes. No campo de batalha, vocês acham que eu serei o único a invadir seus quartéis no meio da noite? Acham que os que invadirão serão apenas alguns tigres que só sabem atacar por instinto? No campo de batalha, vocês não terão escolha. Seus inimigos não serão apenas um punhado de tigres, e sua força não estará necessariamente no mesmo nível que a de vocês. Quando guerreiros do reino do verdadeiro marcial, reino do profundo marcial, ou até mesmo do reino do imperador marcial aparecerem diante de vocês para derrotá-los, acham que haverá um instrutor diante de vocês para repreender? Zhao Qianqiu falou friamente enquanto seu olhar lentamente pousava em cada um no quarto. O ataque repentino dos tigres não foi feito por capricho ou tédio, e tampouco foi para brincar com as vidas desses alunos. Em vez disso, ele estava tentando ensiná-los a preservar suas vidas em futuros campos de batalha. O campo de batalha não é um jogo. Em um campo de batalha, qualquer um pode morrer a qualquer momento e isso inclui a mim também. Se vocês não têm essa percepção, nunca serão capazes de sobreviver lá. O quarto ficou em silêncio. O grupo inicialmente ficou furioso com as ações de Zhao Qianqiu, mas depois de ouvir suas palavras, eles ficaram sem saber o que dizer. Sua raiva escorreu como uma torneira vazando e desapareceu completamente. Zhao Qianqiu estava certo. O que eles enfrentariam no campo de batalha seria mais do que apenas um punhado de tigres, e nem sempre estaria em um nível que pudessem suportar.
Comparado aos campos de batalha que pisariam, o teste de Zhao Qianqiu realmente não era nada. Instrutor Zhao. O Anshong mal havia começado a falar quando uma mudança abrupta ocorreu. Um som agudo rasgou o céu noturno. Parecia estar a uma longa distância, mas no instante seguinte, todos perceberam que estavam terrivelmente enganados. Um grito de agonia soou quando uma flecha de aparência cruel perfurou o ombro de Shi Weixi. A força imensa da flecha o arremessou para trás, pregando-o na parede oposta a 27 metros de distância. Sangue escorria de seu ombro, e o rosto de Shi Weixi ficou pálido como um fantasma. Suas mãos caíram para os lados, e em um instante, ele perdeu toda a vontade de lutar. Quase instantaneamente, outra flecha afiada voou para dentro do quarto. Desta vez, não estava mirando no ombro de Shi Weixi, estava mirando em seu coração. O rosto de todos ficou imediatamente pálido. Um punho de aço subitamente saiu rápido como um raio, desviando a flecha mortal. Abaixem-se! Zhao Qianqiu gritou alto. Depois de desviar a segunda flecha, ele imediatamente correu em direção a Shi Weixi, que ainda estava pregado na parede. Ataque inimigo! No instante em que Zhao Qianqiu saltou, um grito alto ecoou pela noite. Veio dos guardas do exército imperial no posto de sentinela. No entanto, o aviso terminou abruptamente no meio, como se alguém tivesse esmagado a garganta de quem gritava. Vagamente, podia-se ouvir o som de corpos caindo montanha abaixo. Em um instante, o rosto de todos se distorceu em espanto. Uma ameaça temível subitamente pairou sobre todo o pico da montanha, deixando aqueles na área com uma sensação sufocante. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Este era o campo de treinamento Kung Fu, ficava a uma curta distância da capital da Grande Tang, Chan. Sem mencionar que havia membros do exército imperial da corte real fazendo guarda aqui. Mas a reação de Zhao Qianqiu não era mentira. A flecha que atingiu Shi Weixi não era mentira. E os gritos de agonia dos guardas do exército imperial caindo montanha abaixo também não eram mentira. Sem dúvida, isso não era um teste que Zhao Qianqiu havia preparado para eles. Este era um ataque inimigo real. Cuidado! Fiquem longe das janelas! Sem muito tempo para pensar, o Anshong gritou alto. Ele balançou sua espada em direção à lamparina, o pavio foi cortado, e todo o quarto mergulhou na escuridão. No mesmo instante, o som aterrorizante de algo afiado rasgando o espaço ecoou. Mas desta vez, não era apenas mais de uma dúzia de flechas voaram pelas janelas. Uma delas passou raspando pela cabeça de Yuan Shong. A poderosa pressão do vento da flecha deixou seus cabelos em pé. Parecia que ele tinha acabado de ter um encontro próximo com o deus da morte. Ao mesmo tempo, um estrondo ensurdecedor soou atrás de Yuan Shong. 10 flechas atingiram a área onde Shi Weixi estava originalmente preso, e acompanhadas por um barulho alto e uma enorme nuvem de poeira, toda a parede desmoronou. Até o rosto de Suansha se contorceu em choque ao perceber a força temível por trás daquelas flechas. Todos, abaixem-se! Agora! Zhao Qianqiu mal conseguiu salvar Shi Weixi por um triz. Rastejando no chão, ele gritou em pânico. Ele sabia que isso não era um ensaio, ele não planejou essas flechas. No mínimo, ele nunca iria ao ponto de matar os guardas do campo de treinamento Kung Fu para testar seus alunos. Sigam-me, e não façam barulho. A voz de Zhao Qianqiu ecoou nos ouvidos de todos. Seu tom estava reprimido, e havia um tom rouco e ansioso nele. Mas então, alguém interveio. Não se movam bruscamente. Pode não ser necessariamente mais seguro lá fora. Os atacantes são arqueiros mestres turcos. Quem falou foi o Anshong. Sua voz soava completamente diferente de antes. Quando aquelas flechas afiadas passaram por perto, o Anshong viu claramente sua aparência. Eram flechas de presa de lobo. Essas flechas de aparência selvagem tinham pontas serrilhadas, semelhantes às presas de um lobo. Se afundassem na carne de alguém, seu gancho impediria que fossem extraídas facilmente. E se alguém tentasse fazê-lo à força, poderia resultar em danos irreversíveis. Esse tipo de flecha só podia ser encontrado nos canatos turcos oriental e ocidental. Arqueiros mestres têm visão extraordinária. Como não há cobertura lá fora, sair deste quarto pode nos colocar em maior perigo. Já que há cadáveres de tigres no chão, vamos empilhá-los na frente da janela para usá-los como proteção contra as flechas. Na escuridão, a voz de Yuan Shong era firme e calma. Em vez de uma criança adolescente, ele parecia um general veterano que passou por incontáveis campos de batalha sangrentos. Esse tipo de calma firme induzia a racionalidade e gerava confiança nos outros. Como eu pude esquecer disso? Se usássemos os cadáveres dos tigres como proteção contra essas flechas afiadas, este lugar poderia servir como uma fortaleza. O lembrete de Yuan Shong sacudiu Zhao Qianqiu. Mesmo que Yuan Shong e Suanshan tenham conseguido matá-los com relativa facilidade, os corpos maciços e ossos resistentes dos tigres ainda os tornavam uma excelente proteção contra o ataque dos inimigos.
Além disso, 3 deles estavam vestidos com armaduras resistentes de metal Shuan. Com essa defesa, eles não precisavam se preocupar muito com os arqueiros mestres. Zhao Qianqiu entrou em pânico por preocupação com a segurança de seus alunos. No calor do momento, tudo o que ele podia pensar era em como levar seus alunos para um lugar seguro. No entanto, ele não considerou a possibilidade de que já poderiam estar no lugar mais seguro. Ouçam Wanshong. Empilhem os cadáveres dos tigres em nossas áreas mais vulneráveis. Zhao Qianqiu instruiu. Um tigre de 800 Jin foi colocado verticalmente na direção de onde as flechas vinham. Surpreendentemente, Suanshan foi o primeiro a agir. Ele era significativamente mais forte que o Wanshong, e aqueles cadáveres pesados de tigres pareciam não pesar nada em suas mãos. Seguindo o exemplo de Suanshan, Zhuan Zhenping, Zhao Jindian e os outros também entraram em ação. Os tigres tinham cerca de 2,45 metros de altura cada, então alguns deles eram mais que suficientes para bloquear um lado da parede. Não apenas isso, eles até conseguiram empilhar uma camada adicional atrás dela. Depois que a multidão terminou, outra chuva de flechas caiu. A ação de Wanshong de apagar as luzes teve um papel crucial. Incapazes de ver a situação no quarto, os arqueiros mestres turcos só podiam atirar às cegas. Inúmeras flechas de presa de lobo perfuraram a parede, apenas para serem bloqueadas pelos cadáveres dos tigres. Cuidado, esses arqueiros mestres turcos também são capazes de tiros de trajetória alta. Escondam-se sob os cadáveres dos tigres. Wanshong não ousou ficar descuidado. Ele puxou um tigre encouraçado e se escondeu debaixo dele. O corpo maciço dos tigres provou ser um trunfo valioso neste momento, permitindo que ele escondesse todo o seu corpo com facilidade. Zhao Jindian, Zhuan Zhenping e os outros imediatamente seguiram o exemplo. Este ataque era diferente daquele dos tigres soltos por Zhao Qianqiu. Estes eram todos verdadeiros especialistas, e todos podiam sentir a ameaça da morte pairando sobre eles. O som aterrorizante de flechas afiadas cortando o ar ecoou. Como se respondendo ao aviso de Wanshong, mais de 50 flechas afiadas caíram de cima. Essas flechas foram disparadas para o céu antes de curvar lentamente para baixo com velocidade crescente. Com imenso poder, elas perfuraram o teto e caíram no chão. A visão das flechas vibrando ao atingir o chão devido à sua força imensa deixou todos arrepiados. Se não fosse pelo aviso de Wanshong, eles certamente teriam sido perfurados por aquelas flechas. No entanto, com sua proteção atual, não importava o quão densa fosse a chuva de flechas, o grupo não tinha nada a temer. Os tigres que Zhao Qianqiu usou para atacá-los anteriormente agora se tornaram seu amuleto protetor. Isso era algo que ninguém poderia ter antecipado. Outra rajada de flechas ainda maior que a anterior caiu. Pelo menos 60 flechas afiadas entraram pelo telhado, cobrindo todo o quarto e além. Ouvindo o som implacável das flechas caindo, a multidão não pôde deixar de se sentir extremamente aliviada. Se não fosse pelo conselho de Wanshong, todos teriam sido transformados em porcos espinhos agora. Depois de várias outras rajadas, os arqueiros mestres, certos de que era impossível haver sobreviventes no quarto, passaram para outros alvos. Mas a expressão do grupo no quarto continuava horrível. Arqueiros mestres turcos. Por que há arqueiros mestres turcos aqui? Debaixo do cadáver do tigre encouraçado, a mente de Wanshong estava em turbulência. Ele nunca esperava que um ataque noturno ocorresse no primeiro dia de estabelecimento do campo de treinamento Kung Fu. O campo de treinamento Kung Fu tinha um número considerável de especialistas do exército imperial. Se o inimigo tentasse invadi-lo à força, certamente sofreria pesadas baixas. No entanto, Wanshong não considerou a possibilidade de utilizar arqueiros mestres. Com arqueiros mestres, não haveria necessidade de os atacantes estarem no pico do tigre branco. Dada sua distância de ataque de vários li, eles poderiam facilmente atingir seus alvos de várias montanhas de distância. Os guardas que a corte real colocou aqui não representavam ameaça para eles, todos não eram diferentes de alvos vivos. Mas isso não era o que preocupava Wanshong. Wanshong nunca tinha ouvido falar do campo de treinamento Kung Fu sendo atacado por arqueiros mestres turcos em sua vida anterior. Ele não podia dizer se o assunto havia sido silenciado naquela época ou se sua presença havia mudado o futuro. Como uma base importante para cultivar futuros talentos da corte real, até o sábio imperador vê os 3 grandes campos de treinamento com grande importância. Parece que os turcos se sentem ameaçados por isso. O coração de Wanshong ficou pesado. Os 3 grandes campos de treinamento foram estabelecidos para selecionar e cultivar os elites da nação. Esta era uma iniciativa completamente sem precedentes. Como um potencial oponente da Grande Tang, era impossível que os canatos turcos oriental e ocidental não percebessem isso. Wanshong sabia que havia sido negligente nesse assunto. O que mais o preocupava agora era se Tsang e Goguryeo também seriam alertados a agir. Instrutor Zhao, quantos arqueiros mestres há no campo de treinamento Kung Fu? Numerosos pensamentos passaram pela mente de Wanshong, e ele subitamente virou a cabeça para perguntar.
Há cerca de uma dúzia de arqueiros, mas deles, menos de 5 são arqueiros mestres. Além disso, eles estão espalhados entre os 4 quartéis. Zhao Qianqiu disse amargamente. Ele entendeu as intenções de Yuan Shong, os únicos que podiam lidar com arqueiros mestres eram os próprios arqueiros mestres. No entanto, este era apenas o primeiro dia desde o estabelecimento do campo de treinamento Kung Fu. Além de alguns instrutores especializados em arco, não havia outros arqueiros mestres estacionados aqui. O campo de treinamento Kung Fu não estava preparado para um ataque desses. Desde o início, os campos de treinamento só se preocupavam em impedir que pessoas com mais intenções entrassem sorrateiramente no local. Quem poderia imaginar que os turcos enviariam tropas no nível dos arqueiros mestres? O cultivo de Zhao Qianqiu era excepcional, mas ele não tinha talento algum em arco. Não havia nada que ele pudesse fazer contra arqueiros mestres a vários li de distância. Na escuridão, o som de flechas ecoava sem parar ao redor. Além disso, apenas gritos de agonia aqui e ali podiam ser ouvidos. Era difícil estimar quantos arqueiros mestres haviam sido enviados para esta missão. Um único arqueiro podia disparar 50 a 60 flechas em um segundo a vários li de distância. Se houvesse 10 deles, seriam 500 a 600. E se houvesse 20, seriam mais de 1000. Isso seria mais que suficiente para dizimar todo o pico do Tigre Branco. A aura da morte parecia se aproximar lentamente, e naquele momento, o rosto de todos estava incrivelmente horrível. Ei Yao, você só pode contar consigo mesmo agora. Yuan Shong pensou ansiosamente. De todo o campo de treinamento Kung Fu, além de Zhao Jinjian, a outra pessoa com quem ele mais se preocupava era Yao. Havia 4 quartéis em 4 picos diferentes no campo de treinamento Kung Fu: Dragão Azul, Tigre Branco, Pássaro Vermelho e Tartaruga Negra. Yuan Shong não tinha certeza em qual pico Yao estava, mas de qualquer forma, era improvável que os turcos limitassem seu ataque apenas ao pico do Tigre Branco. Yuan Shong só podia torcer para que Yao percebesse a ameaça cedo e se escondesse. Esta era a melhor ação que ele poderia tomar antes da chuva de flechas. Enquanto Yuan Shong tinha esses pensamentos, um uivo selvagem e agudo ecoou no meio da escuridão, sacudindo toda a floresta da montanha. Ouvindo os uivos selvagens, seu rosto imediatamente se distorceu. Era o chamado dos lobos. E pelo som, não era apenas um. Havia centenas, ou talvez mais de 1000 deles. Esses bastardos não estavam satisfeitos em apenas atirar flechas neles. Eles queriam massacrar todos aqui. Um uivo soou, e muitos outros ecoaram em resposta. Logo, toda a montanha estava cheia dos uivos dos lobos. Era impossível estimar quantos lobos estavam atualmente nas proximidades do pico do Tigre Branco. Embora o campo de treinamento Kung Fu tenha sido construído nas profundezas da cordilheira, a mais de 20 li da capital, ainda assim, deveria ser impossível tantos lobos aparecerem aqui. Lobos nativos das estepes turcas. O rosto de Yuan Shong ficou incrivelmente sombrio. Os uivos dos lobos eram altos e poderosos. Em todo o mundo, havia apenas um lugar onde tantos lobos apareceriam de uma vez. As estepes onde os turcos viviam. Os lobos de lá tinham um físico significativamente maior e eram excepcionalmente agressivos. Vivendo ao lado dos lobos por um longo período, alguns especialistas turcos gradualmente aprenderam a arte de controlar matilhas de lobos. Nas lutas entre a Grande Tan e os turcos em sua vida anterior, Yuan Shong havia testemunhado os turcos convocando lobos para apoio. Se um grande exército cruzasse as fronteiras, seria impossível a corte real não notar nada. No entanto, se fossem lobos, mesmo que a sentinela os visse, provavelmente não daria muita atenção. Claramente, esse era o trunfo que os turcos tinham na manga. Isso é ruim. Os turcos estão planejando atacar o pico com os lobos. A expressão de Zhao Qianqiu ficou terrivelmente feia. Se fossem apenas os lobos, ainda estaria dentro da capacidade dos guardas da montanha lidar com eles. No entanto, se os lobos fossem apoiados por arqueiros mestres escondidos nas sombras, todos estariam em uma situação extremamente perigosa. Todo o pico do Tigre Branco poderia ser dizimado. Se os 3 grandes campos de treinamento sofressem um golpe tão pesado no dia de sua inauguração, certamente seria um grande baque para o prestígio do Império. Como instrutor dos campos de treinamentos, Zhao Qianqiu não podia aceitar isso. Não posso apenas esperar aqui, tenho que sair. Zhao Qianqiu estava ansioso. A paisagem aberta lá fora facilitava ser alvejado pelos arqueiros mestres turcos, mas neste momento crucial, Zhao Qianqiu não podia se importar mais com isso. Instrutor Zhao, quantos homens você pode reunir? Neste momento, uma voz calma subitamente ecoou, a de Yuan Shong. Por dentro, Yuan Shong estava ainda mais ansioso do que qualquer um aqui. Afinal, era aqui que os futuros grandes generais do Império estavam reunidos. A morte de qualquer um deles seria uma enorme perda para o Império. Para mudar o destino das planícies centrais, Yuan Shong precisaria da ajuda deles.
Até agora, Wang Chong não conseguia avaliar se este incidente estava destinado a acontecer ou se ocorreu devido à sua intervenção. Independentemente de qual fosse, Wang Chong não podia simplesmente ficar parado enquanto circunstâncias tão terríveis se desenrolavam diante dele. Devo conseguir reunir cerca de 6 a 7 pessoas? Zhao Qianqiu não tinha ideia do que Wang Chong estava planejando, mas mesmo assim, ainda respondeu à pergunta do outro. Ele tinha uma impressão muito favorável de Wang Chong. O último era capaz de manter a calma mesmo no meio do perigo e usar sua inteligência para encontrar oportunidades. Sua sugestão anterior de usar os cadáveres dos tigres para desviar a chuva de flechas serviu como o melhor exemplo. Você consegue encontrar os outros arqueiros mestres no campo? Wang Chong perguntou. O que você pretende fazer? Ouvindo essas palavras, o corpo de Zhao Qianqiu estremeceu. Ele parecia ter pensado em algo e imediatamente virou seu olhar para Wang Chong. Nossas defesas seriam mais fáceis de serem violadas se nos separássemos e operássemos individualmente. O melhor que podemos fazer agora é reunir os vários arqueiros mestres nas outras montanhas, só então teremos uma chance de revidar. Wang Chong analisou calmamente. Todos estavam espalhados pelo pico atualmente. Sob o forte fogo de supressão dos arqueiros mestres, eles só podiam se defender por conta própria no momento. No entanto, se essa situação persistisse, suas defesas certamente desmoronariam rapidamente. A única maneira de se libertar de sua situação atual era cooperar com os arqueiros mestres do seu lado. Mas você já considerou que, se nos reunirmos, será fácil sermos avistados e mortos pelos arqueiros mestres turcos? Zhao Qianqiu já havia deduzido as intenções de Wang Chong. Não há outra escolha agora. Embora seja mais fácil sermos atacados se nos reunirmos, se nos separarmos, só morreremos ainda mais rápido. Wang Chong disse. Zhao Qianqiu também era um comandante experiente, mas não podia se comparar a Wang Chong, que passou a segunda metade de sua vida anterior em banhos de sangue. Eu entendo. 5 a 6 guardas do exército imperial e instrutores e um arqueiro mestre no pico do Tigre Branco, este é o número máximo de pessoas que posso reunir agora nas circunstâncias atuais. Embora Zhao Qianqiu fosse um instrutor, ele não podia mobilizar o exército imperial, pois eles operavam em uma cadeia de comando diferente. Assim, ele só podia procurar aqueles com quem estava mais próximo. Dessa forma, ele poderia evitar perder tempo convencendo a outra pessoa. Com o perigo à espreita ao seu redor, o tempo gasto falando uma palavra adicional para outra pessoa poderia potencialmente resultar em ser notado e morto. Zhao Qianqiu saltou, e antes que Wang Chong pudesse ter uma visão clara, ele já havia desaparecido do quarto. Depois que Zhao Qianqiu saiu, apenas Wang Chong, Zhao Jinjian, Zhuan Zhenping, Shi Weizi e Suan Shan permaneceram. Não era isso. Olhando ao redor do quarto, Wang Chong percebeu que, sem seu conhecimento, Suan Shan havia saído junto com Zhao Qianqiu. O quarto inteiro ficou em silêncio. Com a ausência de Zhao Qianqiu, a multidão começou a se sentir inquieta. Wang jovem mestre, o que devemos fazer agora? Zhuan Zhenping virou-se para Wang Chong e perguntou com uma voz trêmula. Como um descendente talentoso do clã Zhuan, Zhuan Zhenping já havia passado por grandes ocorrências e perigos. Mas a questão era completamente diferente desta vez. Com pelo menos 20 a 30 arqueiros mestres escondidos na escuridão, o campo de treinamento não era diferente de um abismo da morte. Zhuan Zhenping sentiu como se uma lâmina estivesse colocada logo acima de seu pescoço, ameaçando cair a qualquer momento. Isso não era mais uma briga entre especialistas, isso era um campo de batalha. Não importa o quão formidável Zhuan Zhenping fosse, ele era apenas um adolescente talentoso. Como ele poderia ter imaginado os horrores do campo de batalha? Você conhece alguém aqui? Wang Chong perguntou. Conheço, eles são todos descendentes de clãs prestigiosos. No entanto, não sei se ainda estão vivos ou não. Zhuan Zhenping respondeu. Certo. Por enquanto, você deve tentar encontrar alguma maneira de trazê-los para cá. Sinta-se à vontade para deixar Shi Weizi aqui, ele não estará em perigo por enquanto. Jinjian, cuide dele. Vou sair para dar uma olhada. Dizendo isso, antes que a multidão pudesse dizer qualquer coisa, Wang Chong executou o dragão acendendo as nuvens da arte do osso do dragão e mergulhou para fora através de um buraco na parede criado pelo ataque dos arqueiros mestres. O vento da montanha soprou. Pulando para fora do quarto, Wang Chong subitamente sentiu como se tivesse mergulhado em um mundo completamente diferente. Os edifícios ao seu redor estavam cheios de buracos, e sob a fraca luz da lua, Wang Chong podia ver uma congregação densa de lobos no sopé da montanha. Os uivos dos lobos, o assobio do vento, os gritos de agonia, o choque de armas, e as flechas de presa de lobo que cortavam o céu como a foice do ceifador. Tudo isso transformou o campo de treinamento em uma terra da morte. A pior premonição de Wang Chong se tornará realidade. Apenas os lobos por si só estavam longe de serem suficientes para lidar com os guardas do exército imperial estacionados na montanha. Entre a matilha de lobos, Wang Chong podia ver algumas figuras baixas correndo por aí.
O que era peculiar sobre eles era que cada um tinha várias lâminas consigo. Eles atravessavam os lobos livremente, e alguns até montavam em seus dorsos. No entanto, os lobos pareciam ignorá-los, permitindo que fizessem o que quisessem. Octokaji, Ansa-raio. Passos apressados soaram, e uma voz autoritária ecoou entre os lobos. Não era a língua dos turcos, e os turcos não usariam lâminas duplas ou triplas. Gogurions. O pensamento passou pela mente de Yuan Shong. Sua pior conjectura se tornará realidade. O estabelecimento dos 3 grandes campos de treinamento não só chamou a atenção dos turcos, mas também atraiu a intervenção de Goguryeo, que ficava a nordeste do império. As duas facções pareciam se sentir ameaçadas pelo estabelecimento dos 3 grandes campos de treinamento. Os arqueiros mestres turcos emparelhados com os guerreiros Goguryons e a vasta quantidade de lobos das estepes formaram um canto invisível no campo de treinamento Kunvu. Naquele momento, Yuan Shong percebeu que o ataque não se limitava apenas ao pico do tigre branco ou ao campo de treinamento Kunvu. Muito provavelmente, os outros campos de treinamento também estavam sob ataque. Dado que os turcos estavam conduzindo uma operação tão grande, indo até o ponto de se aliar aos Goguryons por isso, seu motivo definitivamente não era apenas matar algumas pessoas ou causar algum caos nos 3 grandes campos de treinamento. O que eles queriam era destruir completamente os 3 grandes campos de treinamento. Cuidado, Goguryons! Um grito ecoou no ar, mas antes que sua voz pudesse chegar longe, uma flecha de presa de lobo subitamente perfurou a garganta do comandante do exército imperial. Depois disso, mais 3 perfuraram sua testa, peito esquerdo e peito direito. Caindo para trás, ele bateu no chão. Matem todos! Os lobos avançaram junto com os Goguryons escondidos entre eles. Neste momento, não havia um único local em toda a montanha que fosse seguro. Uma flecha voou repentinamente em direção a um guerreiro Goguryon não muito longe. O guerreiro Goguryon reagiu rapidamente, instintivamente levantando sua lâmina para desviar a flecha. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Como se antecipasse seu movimento, a flecha curvou em um arco e perfurou seu braço. Seu bastardinho! Yuan Shong ouviu o guerreiro Goguryon xingando em sua língua nativa. Virando a cabeça abruptamente, ele olhou para a direção de onde a flecha veio. No entanto, antes que ele pudesse avaliar claramente a situação, um guarda do exército imperial repentinamente correu para o guerreiro Goguryon ferido. Cuidado! Uma voz familiar soou, avisando o guarda do exército imperial. Um momento depois, dúzias de flechas de presa de lobo caíram do céu, cobrindo toda a área. O chão tremeu sob o bombardeio e uma nuvem de poeira subiu. 20 zan de distância de Yuan Shong, um tapete denso de flechas de presa de lobo se formou no chão. Shenburan! Yuan Shong finalmente reconheceu quem avisou o guarda do exército imperial. Era o jovem caçador Shenburan. Sem hesitação, Yuan Shong voltou ao quarto, pegou um cadáver de tigre e o chutou para fora. Ele caiu perto da rocha onde Shenburan estava escondido. Assim que o cadáver foi jogado para fora, uma chuva densa de flechas de presa de lobo bombardeou a área onde Shenburan estava escondido. Ele foi marcado pelos arqueiros mestres turcos. Assim que Shenburan gritou um aviso para o guarda do exército imperial, Yuan Shong instintivamente percebeu que o outro seria marcado. O primeiro tigre, o segundo tigre, o terceiro tigre. Yuan Shong estava usando os cadáveres dos tigres para criar um caminho da rocha até o quarto. Jinjian, pegue algumas mesas e cadeiras. Yuan Shong disse. Essas mesas e cadeiras quebradas eram insuficientes para parar as flechas de presa de lobo, mas ainda assim, serviriam bem para bloquear a visão dos arqueiros mestres. Por outro lado, Shenburan também entendeu as intenções de Yuan Shong e mergulhou para fora da rocha. Andando pelo caminho que Yuan Shong pavimentou para ele, ele rapidamente correu para o quarto enquanto ficava perto do chão. 3 a 4 figuras o seguiram. É você! Ao ver quem o ajudou, os olhos de Shenburan se iluminaram de alegria. Fim dos capítulos do 205 ao 207. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!